Aqui nessa história todos nós já conhecemos falar deste homem, deste profeta, né, que foi também um grande missionário, porque o livro de Jonas é um livro missionário pela missão que Deus havia lhe dado e ordenado. Mas é interessante porque tudo aqui é voltado à obediência, né? Deus ele dá uma ordenança para Jonas, todos nós sabemos, uma missão para ele ir em uma terra chamada Nínive. Só que quem fazia parte daquela terra, que eram os ninivitas, eles eram descendência dos assirianos. E todos nós sabemos que a Síria é um povo inimigo de Deus, né? Então eles eram pessoas muito ruins, eles decapitavam corpos, matavam e cortavam cabeças, e eles faziam coisas horríveis. Então, no sentimento do coração daquele profeta, ele não queria de fato que Deus salvasse aquelas vidas. De fato, ele queria que Deus matasse aqueles homens, por eles serem perversos, por eles serem ruins. Só que a Bíblia vai nos relatar que quando Deus olha para nós, ele não vê como o homem vê. Isso é claro porque ele fala isso para Samuel: Samuel, eu não vejo como você vê. Você vê o exterior, mas quando eu olho para um ser humano, eu vejo o coração. Então ele vai além do que nós possamos enxergar. Aleluia. E na mente de Jonas, ele queria a morte. Por quê? Porque era um povo ruim. Era um povo que matou muito, que fez muitas ruindades com muitos profetas. Então ele não queria salvação para aquela gente. Então Jonas decide agora ir completamente ao contrário da direção que Deus havia lhe dado. Porque a ordenança para Jonas era: você vai até Nínive e lá você pregará. Só que o interessante aqui, se você for parar para meditar esse texto, Jonas é o único profeta da Bíblia que ele recebe uma mensagem dada e ordenada por Deus para pregar. Porque normalmente Deus ele sempre levanta um profeta e ordena ele a fazer aquilo que ele almeja, que era por muitas das vezes repreensão, que era por muitas das vezes palavras de salvação, palavras futuras. Mas para Jonas não, ele especificou, ele disse: eu quero que você vá para Nínive para pregar salvação, para pregar arrependimento. Você vai ministrar arrependimento. E isso é muito interessante, porque além de Deus dar uma missão ordenada, Deus ele dá uma mensagem pregada para Jonas: você vai pregar isso, você não foge dessa pregação, você vai pregar arrependimento. Só que o texto vai correndo, todos nós sabemos que o rumo de Jonas é completamente diferente da ordenança de Deus. Porque agora a gente vai ver Jonas embarcando e indo para outro lugar completamente diferente. O texto vai mencionar Tarsis. Na onde que era Tarsis? Tarsis era o sul da Espanha. Então Deus ele mandou o Jonas ir para Nínive, e agora a gente está vendo Jonas indo completamente ao contrário. Ele está indo para o sul da Espanha. Ele tinha que atravessar o Oceano Índico para chegar naquele lugar. Então ele estava indo completamente diferente. Só que isso aqui mexe comigo. Por quê? Porque tipo assim, ele tem o dinheiro, ele compra a passagem, ele embarca no navio e o navio parte. Tudo está aparentemente correndo super bem. Então quem vê essa história de fora está olhando e está dizendo assim: essa viagem é de Deus, porque está dando tudo certo. Se não fosse de Deus, estaria acontecendo alguma coisa de errado. Então essa viagem é de Deus, concorda? Se está dando tudo certo. Só que o texto já vai nos ensinar que nem tudo que dá certo é porque Deus está no negócio. Olha aí. Nem tudo que está indo corretamente, bem, é porque está tendo a concordância de Deus. O que eu aprendi na minha caminhada evangelística é: primeiro tem que passar pelo altar. Depois que passar pelo altar, tem que ter a confirmação de Deus. Porque nosso Deus é um Deus que confirma. E o próprio Gideão vai nos ensinar isso. Então, se Deus não confirmar nada para você, não faça nada. Porque Deus é um Deus que ouve, é um Deus que vê, e é um Deus que confirma. Olha. Então, Jonas já vai nos ensinar que nem tudo que dá certo é porque está tendo a concordância de Deus.
Porque ele tem o dinheiro, ele compra a passagem, ele embarca no navio e o navio parte. Então quem está vendo essa história de longe, está olhando e está dizendo, Deus poria nessa viagem. E o que vai acontecer no meio do caminho? Uma grande tempestade. Uma tempestade que aqueles marinheiros jamais passaram. Eles estavam acostumados a fazer essa viagem. Eles estavam em Jope tinha um terminal portuário, e eles estavam acostumados a fazer essa viagem de Jope a Tarsis. Eles nunca enfrentaram uma tempestade como essa. Então agora eles começam a se desesperar. Por quê? Porque o sentido daquilo tudo é morte. Eles vão morrer no meio do Oceano Índico e aquilo tudo vai acabar. Então eles não estão conseguindo entender por que eles estão passando pelaquela tempestade, sendo que eles nunca tinham passado por isso. De Jope a Tarsis é uma viagem de 3 a 4 dias de navio. E lembrando que nós estamos falando aqui de navio, não é de barco. Nós estamos falando de navio, porque segundo o texto ele vai para o porão do navio. E barco não tem porão, o porão fica no navio, concorda? Então ele embarca no navio e vai para o porão, porque o pensamento dele é, eu vou acordar em Tarsis e vida que segue. Ele não se preocupa com as consequências que virá. Ele não se preocupa se essas consequências do erro dele vai afetar quem está ao redor dele. E realmente afeta. As minhas escolhas não vão só afetar a mim, elas vão afetar quem está ao redor dentro do meu barco. Quem que está dentro ao redor do meu barco? Minha esposa, meus filhos, minha família. Então a minha atitude, ela não vai se referir só a mim. Ela não vai só afetar a mim, seja ela boa, seja ela ruim. Ela vai afetar também quem está ao redor de mim. E isso é muito sério. E ele não mede, ele não tem essa consciência. Aí o texto vai correr e a Bíblia vai nos relatar que Deus manda agora uma grande tempestade. A tempestade aqui não é natural. A tempestade aqui foi mandada por Deus. Foi Deus que mandou a tempestade. E a tempestade chegou num grau tão forte naquele oceano, que eles começaram a tirar diversas coisas do navio para fora, porque o pensamento deles era, o navio vai partir no meio e nós vamos morrer aqui no meio do oceano. Acabou nossa vida. Acabou. Só que o Espírito Santo me deu uma grande revelação através desse texto, que é o quê? A tempestade que alcança esse navio aqui, na verdade, não era para a morte. A tempestade aqui era uma denúncia de Deus, dizendo, tem coisa errada dentro do navio. Era uma denúncia. Deus estava denunciando algo errado, que não devia estar ali, mas estava ali. Então nem toda tempestade que você enfrenta é para a morte, ou para a queda, não. Por muitas das vezes a tempestade que Deus está permitindo você passar é para revelar caráter. É para te mostrar de fato quem é quem. É para te mostrar de fato com quem você pode contar. Então, por muitas das vezes, a tempestade não é para a morte. A tempestade é para revelar o que estava em oculto. É para trazer à tona a verdade. Porque foi através da tempestade que eles fizeram o quê? Eles começaram a vasculhar o navio inteiro. E acharam um ser humano, um indivíduo, no porão do navio, dormindo. Simplesmente ele estava dormindo. O navio estava quase se partindo no meio, mas ele estava dormindo. Por quê? Porque normalmente, quem costuma trazer a tempestade, para ele é tranquilo, ele consegue dormir, ele consegue ir no shopping, ele consegue ir no cinema, ele consegue fazer tudo. Quem não consegue é quem está no olho do furacão. Mas quem costuma trazer a tempestade, não mede, ele não tem a noção do que ele está fazendo com as ações dele. E foi o que aconteceu. Quando eles observaram o Jonas dormindo naquele porão, eles disseram, vamos para a proa, nós vamos ter uma conversa. Por quê? Porque todo mundo desesperado, mas ele estava dormindo. Ou seja, o que estava em oculto veio à tona. Porque Daniel capítulo 2, versículo 22, o texto diz, ele revela o oculto e o escondido. Ninguém engana os filhos de Deus. Uma coisa que eu costumo sempre dizer, pode ser até forte isso, mas uma coisa que eu costumo sempre dizer, enganado é
aquele que não lê Bíblia, aquele que não ora e aquele que não jejua. Aquele que não tem comprometimento. Esse é enganado, porque ele come qualquer pasto. Mas aquele que lê Bíblia, aquele que ora, aquele que jejua, aquele que tem intimidade com Deus, ele não é enganado. Então Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: ninguém vai te passar para trás e ficar por isso mesmo. Porque Deus é um Deus de justiça. O que o Senhor disse para alguém aqui é: eu posso até estar em silêncio e aparentemente nada pode estar acontecendo. E aparentemente alguém pode estar achando assim, ó, vamos continuar porque tá tranquilo. Mas o olhar de Deus é fatal. É como chamas de fogo que não se fecham. Eu tenho algo para dizer para alguém aqui. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus está dizendo: eu sou Deus de justiça e eu vou trazer justiça para a tua casa. Essa causa não está perdida. Deus está dizendo: eu estou no controle da situação e eu vou te mostrar que eu não toscanejo. Eu vou te mostrar que essa guerra você não terá que pelejar. O que vai acontecer? Ele vai para a proa, ter uma conversa. Por quê? Porque crente não discute. O crente ele conversa. Se a pessoa não estiver no mesmo nível de conversa e de educação que você, vire as costas e deixa ela falando sozinha. Porque o silêncio também serve como resposta. Porque não adianta você querer discutir com gente carnal, com quem não é espiritual. Porque a Bíblia diz que os espirituais discernirão as coisas espirituais. Então não adianta discutir com gente carnal. Você só vai perder tempo, só vai se estressar e vai perder sua bênção. Deus está dizendo para você: silêncio. Silêncio. Porque por muitas das vezes alguém já está armado esperando o teu contra-ataque. Alguém já sabe aonde apertar o botão que te desestabiliza e está esperando o teu contra-ataque. Só que você não é movido pelas tuas ações carnais. Você é movido pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. Olha. E é o Espírito que te dá calmaria. Olha aí, ó. É o Espírito que te traz discernimento espiritual. Isso é maravilhoso. Muito melhor do que o dinheiro, sabe o que é? É o domínio próprio. Oh meu Deus, que coisa boa. Que coisa boa é você estar de frente para alguém que está esperando um contra-ataque, está esperando você também humilhar porque ela está te humilhando, e você simplesmente olha para ela e diz assim: acabou? Posso ir embora? Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eita, Deus está dizendo: o diabo não vai te desestabilizar. Não. O inimigo não vai conseguir aquilo que ele quer. Sabe por quê? Porque a tua vida está nas mãos de Deus. Deus está dizendo para alguém: eu sou a porta. Aleluia. E a porta que eu abro, homem nenhum tem o poder de fechar. Alguém pode estar olhando para você e dizer assim: daí não vai sair mais nada. Mas Deus está dizendo para alguém que está aqui: vai ser cristão? É um cristão, mas vai ser um cristão com um diploma acadêmico na parede. Sabe para quê? Para ser respeitado. Eu vou fazer alguém te respeitar. Eu vou fazer pessoas respeitarem a tua vida. Sabe por quê? Porque ninguém sabe de onde eu te tirei. Ninguém sabe o que eu fiz na tua vida para você se sustentar, para você se manter de pé até aqui. Deus está dizendo: você está passando por um processo de lapidação. E nesse processo é o processo em que o barro está nas mãos do oleiro. Olha aí, ó. Você recorda que até o capítulo de número 18, Deus estava falando com Jeremias. Mas quando a gente chega no capítulo 18, Deus fala para Jeremias: Jeremias, eu cansei de falar, eu preciso te mostrar. Mas para mim te mostrar, você precisa descer. Desce. E é quando ele desce que ele faz o quê? Ele vê. Glória a Deus. E quando ele está lá, o que ele vê? Um oleiro com pedaços de barro, moldando. Só que Jeremias é homem. E a sua mentalidade,
A sua mente é completamente limitada. Jeremias não entende o que está acontecendo ali. Ele está vendo um oleiro moldando um pedaço de barro. E de repente esse barro se transforma em um vaso. Jeremias não entende aquilo. Só que Deus, quando vê o homem, Deus vê o coração. Deus viu que Jeremias não entendia. Aí o que Deus fez? Além de mostrar, eu vou ter que falar. Por quê? Porque quem desce tem resposta de Deus. Quem desce, Deus mostra as coisas. Deus revela. Não precisa você ir para Facebook, não precisa você ir para Instagram, não. É só você descer com o seu joelho que Deus vai te mostrar quem é quem. Aí além de mostrar, Deus decide também falar. Só que o interessante é que Deus fica quietinho. O vaso é formado e Deus fica quietinho. O oleiro está formando e Deus fica quietinho. Mas quando o vaso se quebra, e o texto vai nos relatar que não é o oleiro que deixa o vaso cair no chão e quebra o vaso. É o vaso que se quebra nas mãos do oleiro. Meu Deus. E foi quando o vaso se quebrou que Deus falou. Aí Deus olhou para Jeremias e disse: tá vendo, Jeremias, como é que está o meu povo? Não posso eu fazer com Israel como ele está fazendo este oleiro aí, ó. Era Deus dizendo: você pode estar quebrado, você pode ter entrado aqui quebrado, mas está quebrado, mas está nas mãos do oleiro. Não está na mão de qualquer um. É isso aí. Está quebrado, mas está na mão do oleiro. Deixa que Deus cuida. Deus está dizendo: eu permito a dor, sabe por quê? Porque ninguém jamais pode ser usado por Deus se não tiver feridas profundas. Por muitas das vezes a gente quer ser usado por Deus, mas não quer sofrer. E quando o Espírito Santo me revelou isso, foi extraordinário, porque o Espírito disse para mim: filho, ninguém jamais pode ser usado por Deus se Deus não provocar nesse alguém feridas profundas. E eu não entendi quando Deus me falou isso. Aí sabe o que ele me fez? Ele me fez ir na palavra. E sabe onde ele me levou? Na mula. Mula fala? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Mas na Bíblia a gente tem uma mula que falou, não é isso? Quem acredita nisso? Dá glória a Deus. A mula falou na Bíblia. Se mula não fala, por que a mula falou? Quem fez a mula falar? O Espírito de? O Espírito de? O Espírito de Deus. Que coisa linda. Deus usou até a mula. Aí eu sei, eu não estou entendendo. Ele falou: releia o contexto dessa história e veja o que a mula teve que passar para ser usada por Deus. Quem conhece de Bíblia vai entender o que eu estou falando. O que a mula teve que passar para ser usada por Deus? Eita Jesus! Aleluia! Apanhou muito. Ó, chicote na mula. Até a mula teve que sofrer antes para ser usada por Deus. É Deus dizendo: sabe por que você está passando por isso? Porque eu quero te fazer ponte na vida de alguém. Deus te escolheu para ser chave na vida de alguém. Só que para ser usado por Ele, Ele primeiro causa um buraco. Sabe por quê? Porque a tua fala tem que ter força. Só pode falar de fome verdadeiramente quem já passou pela fome. Só pode falar de prostituição como eu, quem já saiu da prostituição. Glória a Deus. Você tem que ter força na tua fala. E nós estamos vivenciando em uma geração que muitos querem falar, mas querem falar sem marcas, querem falar sem feridas. E Deus está dizendo: não questione a escolha de Deus, porque Deus escolheu você. Ele poderia ter escolhido qualquer um, mas Ele abriu o céu e disse: é Ele que eu quero, é ela que eu quero. Deus escolheu. Tu vai questionar a Deus porque Ele te escolheu? Não tem como. E Deus escolheu quem? Jonas. Eu quero você. Vamos para a prova conversar. Porque crente não discute, crente conversa.
Lembrando aqui que Jonas era o único crente do navio, porque cada um, segundo a própria palavra, começaram a clamar dos seus deuses. Mas Jonas era o único crente. Aí o que vai acontecer? Aí ele diz assim, ó, eu já sei por que nós estamos passando por isso. É por causa de mim. E são palavras do próprio Jonas. É por causa de mim, porque Deus me mandou ir para um lugar e eu estou indo para outro. É por causa de mim que nós estamos. E eu tenho que tirar o chapéu, porque ele assume o erro, né? E por muitas das vezes a gente vê pessoas que estão ali errando, ela está ferindo, ela está machucando, mas ela não admite que ela está errada. Não dá o braço a torcer. Mas aqui eu vejo, eu tenho que tirar o chapéu, porque ele admite. É por causa de mim. E ele diz, eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra. Pronto, acabou. Isso para mim diz tudo. Isso para mim significa, eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra. E eu sou hebreu. Ele faz questão de mencionar isso. Eu sou hebreu e sirvo ao Deus que fez os céus e a terra. Aí sabe o que eu começo a me imaginar com isso? O inimigo teve influência? Sim. Mas eu vejo uma pessoa muito bem consciente de seus atos aqui. Quando ele diz, eu sou hebreu e sirvo ao Deus que fez os céus e a terra. Então nem tudo é o diabo. Porque nós temos nossas escolhas. O inimigo influencia, mas o poder do sim e do não está sobre a sua vida. Você tem o poder de dizer sim. Você tem o poder de dizer não. Deus está dizendo, não volte atrás quando você dizer não, porque o teu não tem que ser respeitado. Aí o que vai acontecer? Então se o problema é você, então vamos ter que tacar ele para fora do barco. Só que lembrando aqui que eles estavam no meio do Oceano Índico. Então alguém se retrai e diz assim, eu não vou atacar ele para fora do barco, porque ele vai morrer e eu não quero ficar culpado por um sangue inocente. E cada vez que eles recuam de jogar Jonas para fora do barco, do navio, a tempestade aumenta cada vez mais. Era Deus dizendo, ou vocês fazem o que é certo, ou vai todo mundo morrer aqui. Ou vocês tacam esse homem para fora, ou eu vou acabar esse navio para se partir no meu, vai todo mundo morrer aqui. A tempestade aumentou para cogitar eles a tomarem a decisão correta. Aí o que aconteceu? Atacaram Jonas para fora do barco. E aí que eu quero começar a pregar. Porque eu posso fechar os meus olhos e imaginar Deus dizendo assim, Jonas, na terra você fugiu, no navio você se escondeu, mas no mar, no meio dessas águas, no meio desse oceano, você está nas minhas mãos. Aleluia! Glória! Você não tem mais para onde ir. Olha aí. A Bíblia diz que a baleia é um grande peixe. E eu acredito completamente, porque muitos teólogos não acreditam nisso. Eles alegam que isso é uma história alegórica, uma parábola. E eu acredito, de fato, que houve-se isso. Eu creio completamente. E diz que um grande peixe engoliu Jonas. Só que a baleia, repare bem, eu fui estudar sobre isso e eu vi que a baleia, ela não se alimenta na superfície. A maioria dos alimentos da baleia é algas, né? Algas marinhas, e elas se alimentam bem lá no fundo, onde tem aquelas algas. Elas não se alimentam na superfície. A baleia só sobe para a superfície só para, acho que, respirar, né? E o texto vai nos relatar que ele foi engolido. E é muito interessante que quando a gente chega no versículo de número 2, em sua oração, ele diz, eu cheguei nas profundezas do inferno. Eu já começo a imaginar que aquela baleia não engole ele na superfície. Eu começo a imaginar que Jonas perdendo as suas forças e ali começou a afundar, começou a descer. E quando a gente desce, é o momento que Deus se revela. E Jonas começou a descer. E foi lá quando ele estava desfalecido que a baleia veio e engoliu. A
Bíblia nos relata sobre 3 noites. No meu caso, eu, Marcos, antes de eu estar passando pela goela da baleia, eu já estava orando. Eu já estava pedindo perdão, meu Deus, você está me tirando daqui, eu vou sim para ninguém ver, pode me preparar. Não, eu vou agora, eu vou. Mas a Bíblia vai nos relatar que ele demora 3 noites. Isso é muito sério. Ele não poderia ter orado na primeira noite, porque ele acorda e ele vê que ele está com vida. Ele vê que ele está em algum lugar, que ele não está morto, ele está respirando, ele não está morto. Ele poderia ter orado na primeira noite, não poderia? Poderia ter orado na segunda, não poderia? Mas ele só foi orar, o texto diz, na terceira. É Deus dizendo para alguém: eu sei tratar com casa rebelde. Por quê? Porque a nossa luta não é contra nem. É Deus dizendo: para de querer tirar das minhas mãos aquilo que você já entregou. Se você entregou das minhas mãos, deixa eu trabalhar, por favor. Porque ventre do peixe não é para morte. Ventre do peixe é para tratamento de casa rebelde. Ele precisa entender que não é do jeito dele. Ele precisa compreender que quando Deus escolhe alguém, não tem mais como. Porque a própria palavra vai nos relatar que não somos nós que escolhemos a Deus. Isso não existe. Porque se fosse de mim, agora eu estaria no shopping, no cinema. Mas a Bíblia diz que é o próprio Deus que nos escolhe. Então, se Deus nos escolhe, é porque Ele vê em nós algo que ninguém é capaz de enxergar. Porque quando eu olho para você, eu vejo as tuas falhas. Eu não consigo ver mais do que as tuas falhas. Você é bom para mim até quando você está dizendo assim. Quando você diz não para mim, você não presta mais. Porque o ser humano, ele é assim. Só que o critério para ir morar no céu não é bondade. O critério para ir morar no céu não é caridade. Ninguém vai para o céu porque faz caridade. Isso não existe. Não é o que a Bíblia diz. Critério para morar no céu é santidade. Aleluia! É vida em santidade. E o que é vida em santidade? É você ser santo. E eu preciso trazer à memória de alguém aqui que ser santo não é ser perfeito. Os santos também erram, mas os santos é movido por justiça. E o que é ser movido por justiça? É você saber dizer sim e é você saber dizer não. E o teu não também tem que ser respeitado, porque o santo nem sempre vai dizer sim. Agora o bonzinho não. Então jogaram ele no mar, e essa atitude é como se Deus estivesse dizendo assim para mim: ó, corrige quem merece ser corrigido. Disciplina quem merece ser disciplinado. Porque a correção é para endireitamento. Ele foi parar no ventre do peixe. Ficou 3 dias. E a gente vê que um cachorro nós chamamos, ele vem, até um gato. Existem vários tipos de animais que a gente chama, ele vem. Agora o peixe. A gente vê no final do versículo de número 2, do capítulo de número 2, no final, falou, pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra seca. Ou seja, o peixe ouviu a voz de Deus. Deus falou para o peixe: volta. Por quê? Porque ele orou. E na oração que ele fez, ele se arrependeu. Então há uma diferença entre remorso e arrependimento. Porque o arrependimento, você não pratica mais o ato. Porque é preciso também ressaltar aqui que há uma diferença entre pecado e iniquidade. São completamente diferentes, porque o pecado nós pecamos todos os dias, falhamos todos os dias. Agora, a iniquidade não. E o que é iniquidade, irmão Marcos? Iniquidade é aquele erro que você sabe que é errado, mas mesmo assim você faz.
Isso se chama iniquidade. É você pecar consciente. É você pecar sabendo que é pecado, mas mesmo assim você vai e você peca. E isso se chama iniquidade. Então, Deus deu uma ordem para Jonas, para o peixe, e o peixe vomitou Jonas em terra seca. E aí eu quero começar a falar por que a minha história se encaixa na história de Jonas. Porque Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Eu fiquei 10 anos. Agora você imagine 10 anos no ventre do peixe. Tem que ser muito rebelde para isso, né? Só que ventre do peixe não é para morte. É para tratamento de casa rebelde. Acabou. Vai ter que reconhecer. A Bíblia não diz que naquele grande dia todo olho o verá, todo joelho se prostrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. É claro, ela está dizendo, quem quiser se dobrar, amém, mas quem não quiser vai ter que se dobrar também, porque todo joelho se dobrará. E ponto final. Eu fiquei 10 anos no ventre do peixe. Poderia ter morrido, mas não, porque o ventre não é para morte, é para tratamento de casa rebelde. Agora você imagina 10 anos nas garras do adversário, vestido de mulher, se prostituía na beira de uma esquina vendendo meu corpo por dinheiro. Era traficante, envolvida no meio da droga. Quando Jesus me resgatou, que Jesus fez comigo que nem fez com Jonas, Ele mandou uma tempestade para me parar. Porque quando Ele me resgatou, eu estava há 6 meses para sair do Brasil e para um país chamado Tailândia para fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Porque eu já estava casado com outro homem há mais de 3 anos da minha vida. Foi quando ele desceu na terra e disse, Marcos, até aqui você veio. Daqui para frente tu não vai mais. Glória! Aleluia, Jesus! Quem prometeu é fiel para cumprir. É, meu Pai! Então, eu fiquei 10 anos no ventre do peixe. Tem coisas aqui que eu não posso nem mencionar. Vocês não têm nem noção do que acontece por detrás dos bastidores. Quando Jesus me resgatou, a minha situação era tão crítica, mas tão crítica, diante de Deus, que quem olhava para mim dizia assim, o destino dele vai morrer ou vai para o inferno, porque para isso aí não tem mais jeito. Acabou. Estava irreconhecível, o diabo roubou a minha identidade. Ele dilacerou, ele roubou a minha identidade, ele me deixou completamente irreconhecível. Eu cheguei a colocar uma prótese de silicone de 450 ml no tórax. Que para a estética brasileira, a medicina leva isso, eles não levam isso como uma cirurgia plástica. Porque a prótese de silicone, ela não foi feita para um tórax. Eles levam isso como uma lesão corporal. Foi o que eu fiz. Você tem noção do que é 450 ml de silicone no tórax? Isso é muito grave. Então, cada vez que a minha mãe se empenhava mais em oração e em busca, eu piorava cada vez mais. Só que ventre do peixe não é? E havia uma promessa sobre a minha vida. Deus prometeu para mim? Não. Aí é interessante por quê? Porque a promessa de Deus, ela começa em quem? Abraão, não é isso? Não é isso?
a promessa de Deus, ela começa em Abraão. Mas se cumpre em Abraão? Era Deus dizendo para mim, daqui para frente tu não vai mais, sabe por quê? Porque a minha palavra não volta atrás. Não foi para ti que eu prometi. Eu prometi para alguém, eu preciso honrar o que eu prometi. Aleluia. Aí o que ele fez? Me resgatou com mãos valentes, com mãos fortes. E eu digo que é real porque, irmãos, quando o Espírito Santo ele habita dentro de você, é impossível. O verdadeiro evangelho causa impacto. Aleluia. Evangelho que não transforma não é evangelho. O verdadeiro evangelho transforma. E transforma de dentro para fora, porque o negócio com Deus é lá dentro. Lembra que ele não vê como o homem vê, ele vê o corpo? Então, o negócio com Deus é aqui dentro. Não adianta, aparentemente por fora, ser parecido cristão. Vestes para mim não significa nada. Absolutamente nada. Nós seguimos uma doutrina, seguimos uma religião, mas vestimenta para mim não significa nada, porque não é com vestes que a gente vai se identificar como cristão, não. É através dos frutos. Eu vou saber se você acredita de verdade, não é você batendo no peito e dizendo, eu sou crente, não. É as tuas ações, a tua fala, o teu comportamento, os teus frutos. Isso vai me revelar de fato que você é um verdadeiro cristão. Aí o que Deus fez? Deus poderia ter feito o quê comigo? O vaso estava quebrado, ter jogado no lixo, não presta mais para nada. O vaso quebrado não presta para nada. O que Deus fez? Nada que um pouquinho de água não amoleça o barro de novo e volte para a olaria de novo. Deus me trouxe para a olaria. Aí começou a fazer o quê? Começou a moldar. Só que neste processo, irmãos, é um processo muito doloroso. Por quê? Porque é um processo de libertação. E por muitas das vezes, as pessoas não acreditam. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a ver milagres de Deus. Porque elas estão tão focadas em cargos, em status, em cadeiras, que elas não acreditam mais. E de fato é real. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo de libertar um homem do pecado é muito grande. E foi o que aconteceu comigo. Aí Deus disse assim para mim, já que você decidiu honrar a minha palavra e seguir ela conforme ela manda, ela diz, eu vou te honrar. Aleluia. Quando a gente honra a obra de Deus, as coisas de Deus, Ele honra a gente também. E eu decidi honrar o céu, porque foi através da minha vida que verdadeiramente as pessoas puderam ver e contemplar que a libertação existe. Aí o que ele fez? Eu também vou te honrar. Me deu uma esposa. Aleluia. Falou assim, você não vai ficar sozinho nessa caminhada. Eu vou mostrar que quando eu estou num negócio, Meu Deus. eu vou mostrar que quando as minhas mãos estão moldando o barro, é de verdade. Aleluia. É de verdade. Aí Deus fez o quê? Me deu uma esposa. Aí a gente, o que a gente ouve aquele zuzuzu, né? Sempre tem um zuzuzu, né? Aí o zuzuzu que a gente ouvia era assim, isso aí não vai passar de 3 meses, rapaz. Que? Isso aí? Quem nasce gay morre gay. Isso aí é presepada. Isso aí é palhaçada. Vai pro inferno ele, o pastor e toda a igreja junto. E eu tô dando risada agora, mas tô dando risada de nervoso, que é triste. Eu tô dando risada de nervoso porque é uma igreja adormecida. Verdade.
Porque verdadeiramente, de fato, irmãos, Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para quem? Para os doentes. Ai, irmão Marco, mas peraí, nós que estamos sãos aqui. Sabe qual que é a missão de vocês? Nossa missão que somos sãos? Ide e pregai o evangelho. Essa é a nossa missão. Porque missão não é opcional. Missão é ordenança. E a ordenança é do próprio Jesus. Só que no fato Jesus veio para os doentes. E eu estava doente. Eu estava coxo. E Jesus falou o que para mim? Fica em silêncio. Ele tapou meus ouvidos, tapou minha boca. Eu só fiquei enxergando o alvo, só o alvo. Aleluia, olha que coisa E o tempo passando, e as pessoas esperando a queda, porque as pessoas esperam a queda. Quem está ao redor está esperando assim, pô, uma hora ele vai voltar atrás. Elas esperam isso, não, uma hora vai ceder, uma hora não vai, uma hora vai cair. E eu louvo a Deus porque 2022, 2022, nós completamos 8 anos de casado. Glória a Deus. Para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Deus maravilhoso. E isso é muito sério. Sabe por quê? Porque isso me faz entender que eu não preciso humilhar ninguém. Eu não preciso pisar em cima de ninguém. Aleluia. Ah, você não acreditou na minha chamada. Ah, você não botou fé naquilo que Deus estava fazendo comigo. Não. Sabe por quê? Porque a minha própria vida já é um tapa na cara de muita gente. A minha postura, o meu comportamento, a minha fala, o meu caráter, meu Deus do céu, é uma pregação para alguém. Então, eu não preciso humilhar ninguém, porque a minha vida em si já é um tapa na cara na vida de alguém que não acreditou. Porque não era desacreditar de mim, era desacreditar de quem eu estava profanando a minha fé, que era em Cristo, professando a minha fé, que era em Cristo. Não era eu, era Cristo. Aí você pensa, eu fui abusado sexualmente com 12 anos de idade. Eu tive que esconder esse abuso sexual, esse estupro sexual da minha vida, da minha família, por mais de 10 anos. Ficou aqui, ó. E essa atitude, essa ação, ela me fez caminhar para um outro rumo. Por quê? Porque eu passei a olhar para o homem com outros olhares. Por quê? Porque houve-se um ato sexual em uma idade a qual, para mim, eu considero uma pessoa, uma criança de 12 anos, eu considero uma criança que acabou, destruiu por completo a minha infância. Porque eu não conseguia mais dormir direito, eu não consegui mais ter uma infância sadia depois disso. E eu tive que esconder isso por mais de 10 anos da minha família. Assim. Minha mãe só foi descobrir isso no primeiro vídeo que na primeira vez que eu testemunhei na igreja. E ela não aguentou ficar até o final. Porque até hoje ela se indaga, ela se martiriza aonde eu estava quando isso aconteceu. Então, houve-se uma ação. A Bíblia diz que toda ação tem uma reação. Então, houve-se uma ação para eu chegar onde eu cheguei. E você pode ter certeza que toda pessoa que você vê na beira de uma esquina se prostituindo não está ali porque quer ou porque gosta. Você pode ter certeza que por detrás existe um buraco. Que por muitas das vezes ninguém sabe, mas Deus sabe. E o que mais me indago com Deus é porque eu fico me perguntando: Deus, por que tu me escolheu? Por quê?
Aleluia. Porque eu estava na lama. Estava encharcado de lama. Ninguém me via, estava morto. Mas ele decide então resgatar. Ele me encontrou. Aleluia. Irmãos, ninguém poderia ser capaz de me tirar da onde eu vim se não fosse as mãos de Deus. Eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor. Mas o Pai te ama. Aleluia. Ele te ama. Glória a Deus. Incondicionalmente. Ele é o teu espírito, não é o teu corpo, a tua carne. Aleluia. Glórias ao teu nome, Deus. Aleluia. Ele tem o melhor para você. Glória. Aleluia. Exaltado seja o teu nome, Deus. Vez especial, Pai. Eu me indaguei por muito tempo, porque ele decidiu, porque a mim, com tantas pessoas qualificadas, tantas pessoas, mas ele foi lá. Ele chegou. E o amor dele me constrange. O amor de Deus me constrange. Porque eu olho para Deus e falo, Pai, eu só estou aqui porque o teu olhar de amor, a tua compaixão me alcançou. Irmãos, vocês não têm noção dos lugares que eu passei, irmãos. Eu entrei em uma das maiores favelas da América Latina. Eu consegui sair vivo daquele lugar. Porque a mão de Deus me resgatou. Eu parei em cada emboscada que, olhando para trás agora, eu digo, meu Deus do céu, é por causa do plano. É por causa do propósito. Aleluia. E ver a humilhação que a minha mãe passou. Quantas pessoas. Quantas. E esse Deus que tu serve, filha? Olha lá o teu filho. Cada vez que tu ora, tá na miséria. Olha lá, ó. Direto eu passo lá na esquina e vejo ele lá na beira da esquina. A humilhação. Mas Ele vai te honrar. E Ele vai te levar a nações. Para você levar o Evangelho. Mostrar a força, o poder que tem o Evangelho. E o que Ele tem feito na sua vida. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Creia. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. E eu já estou aqui como Jonas, saí do ventre do peixe. Aleluia. Fiquei de expectativa. Como Ruth, quando decide ir com Noemi para Belém, sem saber o que ele espera. Eu aceito o teu chamado. Foi o que eu disse para o céu. E repare que quando Jonas aceita o seu chamado,
ele se volta aos planos, aos propósitos de Deus. Foram 10 anos de prostituição. E eu não estou falando aqui de prostituição de apartamento, não, onde você tem segurança. Eu estou falando aqui de beira de esquina. Eu estou falando aqui de diversas cidades do nosso Brasil. Eu estou falando aqui de prostituição de rua, onde você saía para se prostituir 11 horas da noite e voltava às 7 horas da manhã. E tinha momentos, irmãos, que eu estava dentro do carro, eu estava fadigado. É como aquele filho pródigo que deseja comer as alfarrobas dos pobres. Eu estava fatigado, eu já não aguentava mais toda aquela situação. O que eu estou falando aqui, irmãos, é de libertação interna. É de verdadeiramente nascer de novo em Cristo. Teu nome, Pai. Eu larguei tudo. Eu larguei dinheiro, eu larguei viagem, eu larguei a homossexualidade, eu larguei tudo que eu tinha, eu larguei para trás. Glória a Deus. Eu larguei. Eu disse, se o Senhor é Deus, e se o Senhor verdadeiramente me chamou, o Senhor vai me sustentar. Aleluia. Eu já cheguei a sair de casa, a água por aqui, ó. A água por aqui. A casa cheia de água. E minha esposa fala assim, arruma as coisas, se troca, vamos pro culto. Aleluia. Glória a Deus. E a presença de Deus fala para mim, o que eu tenho para ti é bem maior. Aleluia. E a casa cheia d'água. Você não entende isso. Você não compreende, você não consegue, não entra na tua cabeça isso. E a presença de Deus falando para mim, o que eu tenho para ti é maior. Só que entra a questão, Deus jamais pode usar alguém sem antes provocar neste alguém feridas profundas. Porque para mim falar, eu tenho que trazer comigo marcas. E as marcas que eu trago são marcas de novo. Mas por detrás dessas marcas de dores, eu posso dizer fielmente e verdadeiramente que Deus é um Deus de milagres. Aleluia. Porque a minha vida é um milagre. Eu sou um milagre. E eu quero encerrar aqui esse testemunho, que foi só uma pincelada aqui. Se for para contar tudo, a gente vai ficar até amanhã. Que Deus, o milagre que Deus fez não foi só na minha vida. Foi na vida da minha esposa também. Aqui é um milagre duplo. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus não une pessoas. Deus une. A minha esposa era lésbica e se vestia de homem. Você pode dar glória a Deus por isso? Você tem noção do que é isso? Você tem dimensão do qual Deus que você está servindo? Meu Deus. Aí você pensa, a menina que queria ser menina, o menino que queria ser menina. Deus entra no meio da baderna, da bagunça, e na onde que Deus vem,
tem que se alinhar, porque Deus não é um Deus torto. Glória a Deus. Na verdade, tem que se consertar. Aí Deus ajunta os dois. Aí depois de ajuntar os dois, dá filhos. Glória! Constitui aquilo que veio lá de Adão e Eva, que é a família. Amém. Glória a Deus. Você tem noção do que é isso, irmão? Aí o ditado do ímpio é o quê? Pau que nasce torto nunca? Ah, não, tem muita gente para pouca voz. Pau que nasce torto nunca? Sim, É o que normalmente o ímpio diz, né? É um ditado comum que eles falam. Só que eles falam isso, irmãos, sem base bíblica. Pergunte para mim por quê? Pergunte para mim por quê? Porque Jesus era carpinteiro. Poxa. Aleluia! Eles esquecem disso. Eu creio nisso, papai. Jesus era carpinteiro. Mande essa madeira torta aqui para mim. Eu não dispense, não. Mande para mim que eu vou endireitar. Amém. Eu Glória vou a Deus. arrumar. Vai entrar na olaria de Jeová. Aleluia. Tudo que é torto vai se endireitar. Amém. E tá aí. 8 anos de casado. Para a glória e honra do Senhor Jesus. Temos o nosso filho primogênito Isaac. E está vindo o nosso segundo filho, Pedro Henrique, que vai nascer mês que vem já. Aleluia. Já vai ter mais uma bênção aqui conosco, que já é um filho muito amado. E Deus tem nos honrado na terra. Glória a Deus. E uma coisa eu só tenho para te dizer: não existe alguém nascer. Ninguém nasce. Disso é fato. Ai, irmão Marcos, mas isso é uma fala homofóbica. Não é uma fala homofóbica. Se eu tenho minha opinião de me expressar e de falar a minha verdade,